Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à terceira aula de Pentest para iniciantes. Nessa aula nós vamos aprender o que faz um Pentester e as fases de um teste de invasão. O Pentester, basicamente, ele é um profissional, que ele pode ser um profissional aí liberal, ou ele pode ser um profissional contratado, CLT, e ele explora uma ou mais vulnerabilidades que poderiam causar reais impactos. Tá? Então ele é contratado aí por empresas, organizações, para testar sistemas de segurança dentro dessas empresas, verificar se existem vulnerabilidades dentro desses sistemas e reportar para esse cliente as vulnerabilidades que existem, como que elas podem ser exploradas e muitas vezes como que isso até pode ser solucionado. As fases de um teste de invasão, você vai ver aí em materiais da internet, livros. Normalmente é aí 5 fases, que é o levantamento de dados, varredura, ganhando acesso, mantendo acesso e limpando rastros, ok? Porém, entretanto, eu coloco sempre mais 2 fases que realmente são importantíssimas nas fases de um teste de invasão, que é a negociação e a escrita de relatórios. Então eu vou iniciar explicando para vocês aí como é que funciona essas fases elencadas por mim nesse curso. Então nós temos a fase de negociação, seria a fase quando você faz o briefing com o cliente, negociando com ele sobre o escopo do teste de invasão que será realizado. Existem vários tipos de teste de invasão, cada um tem um caminho e cada um tem um fim. Nós vamos ver os tipos de teste de invasão mais para frente, mas só para vocês entenderem, aqui seria mesmo a negociação com o cliente sobre que tipo de teste de invasão você vai fazer. Vai fazer um teste de invasão físico, por exemplo? Vai fazer um teste de invasão num sistema web? Vai fazer um teste de invasão numa rede? Você vai fazer um teste de invasão aonde? Ok? O que você vai poder fazer? Você vai poder atacar às 3 horas da tarde? Você vai poder atacar às 6 horas da tarde? Como é que é? Tudo isso tem que ser negociado com o cliente. Você vai fazer, por exemplo, um teste, né, que hoje isso é muito comum, para colocar em prova a equipe de respostas de incidentes, né? Dentro da empresa tem uma equipe de resposta de incidente, você ataca para ver se a equipe está preparada para um ataque real. Isso também existe hoje em dia, tá? Fase 1, que é levantamento de dados, o footprinting em inglês. O que nessa fase nós fazemos? Essa fase, o Pentester, ele faz a identificação e levantamento dos dados do cliente. Então ele vai lá, obtém o maior número de dados e informações sobre o nosso alvo. A empresa X, nós vamos descobrir Facebook da empresa X, site da empresa X, todas as redes sociais, telefone, enfim. E aí nós vamos ver quais elas são críticas e aí nós vamos mostrar para o nosso cliente. Exemplo também, nós irmos lá no LinkedIn ou qualquer outra rede social aí de trabalho e pesquisar uma vaga dentro daquela empresa. E dentro daquela vaga você tem, por exemplo, informações sobre que tipo de firewall ele usa, que tipo de sistema eles usam e assim por diante. E nesse tipo de informação, a gente consegue descobrir, por exemplo, qual versão do Apache eles usam. E aí a gente vai ver uma vulnerabilidade daquele Apache dentro do ExploitDB, por exemplo, que é um site database de exploits. Isso tudo é importante para a gente? Muito. São informações que estão ao nosso alcance e que a gente pode ter ao nosso favor. Fase 2, a varredura. A varredura, ela vai basicamente escanear, vamos dizer assim, o nosso alvo atrás de vulnerabilidades. Então, se é pentest físico, a gente vai ver quais são as vulnerabilidades. Será que a gente consegue entrar dentro daquela empresa, entrar dentro do servidor sem identificação? Banco de dados, por exemplo. Será que a gente consegue logar como administrador, com uma senha fácil?
Então tudo isso é varredura. A gente vai varrer o nosso alvo atrás de vulnerabilidades, tendo em mãos as informações que a gente... Tá? Então olha lá, a informação lá que eu falei sobre a versão da Apache. A gente vai varrer atrás de vulnerabilidades desse Apache. Ganhando acesso, nós vamos ter o controle do alvo através das vulnerabilidades, das varreduras feitas anteriormente, explorando as vulnerabilidades. Então, o que a gente faz? A gente explora as vulnerabilidades encontradas aqui nas varreduras e ganha acesso ao servidor Apache, por exemplo, através dessas varreduras que a gente fez. A gente consegue acessar o banco de dados através dessas varreduras que foram feitas. A gente achou uma vulnerabilidade lá no SQL. A gente consegue ganhar acesso ao banco de dados através da varredura que foi feita, da vulnerabilidade que foi achada, e enfim. E eu mantendo acesso é verificar meios de garantir que o acesso ao alvo seja sustentado e possamos efetivar nossas ações no meio. Então, será que a gente consegue manter o acesso naquele banco de dados? Será que a gente consegue, por exemplo, fazer um insert dentro daquele banco de dados, fazer um delete? Enfim, tudo isso é manter o acesso dentro daquele banco e até conseguir alterar com as devidas permissões, tá, pessoal? Não é também assim, isso tudo está lá na nossa fase de negociação. Limpando rastros é experimentar no ambiente do alvo se é possível. Por exemplo, se a gente consegue burlar um IDS, que é um sistema de detecção de invasão, isso já é limpar rastros, porque o sistema de detecção de invasão é um sistema que detecta invasores. E se a gente conseguir explorar uma vulnerabilidade nele, a gente já está limpando rastros. E aí nós temos a escrita de relatórios. A escrita de relatórios, na verdade, ela deve ser feita desde o início. Pega o seu Word, pega o seu Vim, pega o seu Nano, pega o seu editor de textos, qualquer coisa que você use e faz um relatório bem feito desde o início, desde o levantamento de dados, como que você fez o levantamento de dados, fez as varreduras, como que você ganhou acesso, como que você explorou as vulnerabilidades, como que você conseguiu manter acesso, como que você limpou os rastros seus dentro daquele sistema, se o pentest foi bem sucedido, pentest físico, o time de respostas respondeu a boa parte dos seus ataques, se não, como poderia ter respondido melhor, as ferramentas que você usou. Muitos pentesters colocam os comandos que usou, tá? Eu, por exemplo, coloco os comandos que usei. Enfim, tudo isso é importante desde o início até o fim, entregar esse relatório para o cliente. E muitos relatórios também contêm a solução desses problemas. Muito obrigado e até a próxima aula.